Bom, boa noite. Vamos dar início a mais uma reunião de estudo minucioso do Evangelho de Mateus, que nós já realizamos há anos, há muitos anos já. Um estudo que a gente realiza de forma sequenciada, de forma sistematizada e com amparo da literatura espírita, sobretudo a literatura legada por Allan Kardec e psicografada por Francisco Cândido Xavier. Nós encerramos na semana passada a explicação da parábola do joio e do trigo, né? O comentário do próprio Cristo, então, miudinho melhor não há, né? É impossível. O próprio Cristo explicando os fragmentos da parábola que ele havia narrado, né? E hoje nós vamos começar uma parábola nova, né? Uma parábola que, na verdade, são duas parábolas, mas como elas vêm associadas, né, elas vêm integradas, nós não sabemos, não tem como saber se Jesus as apresentou esses dois mechalim, né, machal, de forma uníssona, né, na mesma ocasião, para o mesmo público. É possível, talvez, que ele tenha contado uma parábola numa ocasião e outra parábola em outra ocasião. E, como eu já mencionei, Mateus teve o cuidado de perceber o mesmo tônus, né? A mesma essência nas duas parábolas e as reuniu. Porque o machal, ele não necessariamente é uma historieta, é uma narrativa. Às vezes ele é uma anedota bem curtinha, às vezes ele é uma charada, um enigma, né? Ele pode se apresentar de outras formas. Aqui, essas duas parábolazinhas, elas aparecem na tradução feita pelo Haroldo Dutra, para o SEI, Conselho Espírita Internacional, com o título Parábola do Tesouro e da Pérola. Ele apresenta a parábola, um singular, né, como se fosse uma parábola só, mas apresenta as duas faces, né, ou as duas sequências, né, a sequência do tesouro e a sequência da pérola, né? E nós vamos começar hoje no versículo 44 com a sequência do tesouro, em que o evangelista descreve que Jesus narrou o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem encontra e torna a esconder. E na sua alegria, vai e vende tudo quanto possui e compra aquele campo. Olha só. Não é compra aquele tesouro, ele compra o campo. É cheio de detalhes, é uma parábola muito curtinha, né? Uma historieta, é uma pequena anedota, né? Um enigma. E aqui nós vamos ver os detalhes, nós vamos ter pressa, talvez a gente leve mais de uma reunião para explorar tudo que essa parábola, esse machal, pode oferecer para a gente. Tá ok? Bom, assim como aconteceu com as parábolas anteriores, então segue a mesma linha de raciocínio, o compromisso maior de Jesus, ou do evangelista, que é ele que fez o arranjo, né? Aqui é conceituar ou definir reino de Deus ou reino dos céus. É a mesma coisa, tá? Reino de Deus ou reino dos céus. Nós já vimos em reuniões anteriores, comentando as parábolas anteriores, duas coisas importantes sobre o conceito de reino dos céus. Primeiro que a gente tem que entender reino dos céus ou reino de Deus dentro de uma percepção de espaço-tempo. Espaço-tempo. Tá? E nós estamos recorrendo a Albert Einstein, né? Espaço-tempo, junto. Uma coisa não se separa da outra. O reino de Deus é um quando e um onde, ao mesmo tempo. A um tempo só. Por quê? Porque é alguma coisa intrínseca, alguma coisa introspecta, né? Alguma coisa interiorizada. Não está além de mim, está em mim. O reino de Deus, em primeiro plano, está em mim. Então, o reino de Deus é onde e quando eu estou.
Entendeu? Eu vou melhorar isso, vou mudar o verbo para deixar a coisa melhor. Reino de Deus é quando e onde eu sou. É quando e onde eu sou. O quê? Paciente, generoso, altruísta, misericordioso, pacífico, prudente, ponderado, esperançoso, otimista, animado, alegre, voluntarioso, dedicado, disciplinado. O quando e onde eu sou, isso tudo é reino de Deus. O reino de Deus só se tornará um espaço-tempo, um quando-onde coletivo, planetário, quando essas virtudes todas forem vividas em tempo integral e em qualquer localidade por toda a humanidade. Por toda a humanidade. Aí é mundos ditosos ou felizes. Tá? Mas não quer dizer que ele já não possa existir em mim, hoje e aqui. Aqui e agora. Lembramos bem o reino de Deus? Porque ele não é o foco desse versículo. Ele é o mote. Ele atende a esse objetivo de definição. Mas existem outras partículas que nos interessam mais. Aí na narrativa Jesus diz que esse reino de Deus, e ele vai aumentar a definição, ele vai alargar a definição, ele vai incrementar ela, torná-la mais rica, é semelhante a um tesouro escondido no campo que um homem encontra e torna a esconder. Então, ó, duas sequências do processo. Primeiro encontra, certo? Então, primeiro ele encontra. É o primeiro passo. Agora, para poder encontrar, o tesouro estava escondido. Se você encontrou é porque ele não estava evidente. Ele não estava claro. Ele não estava óbvio. Ele estava oculto. Estava discreto. Estava camuflado ali no meio do campo. Então, o tesouro está escondido, depois ele é encontrado. Temos já duas sequências. E na sua alegria vai e vende tudo. Quanto possui, compra aquele campo. Então, primeiro o tesouro está escondido, depois ele é encontrado, depois ele é comprado. Junto com o campo. Mas para ele ser comprado, era necessário recurso. E para ter recurso, o que o homem fez? Vendeu tudo que tinha. É essa a narrativa que a gente tem. A primeira palavrinha que nós vamos explorar, que nós vamos analisar aqui, é escondido. O reino de Deus era um tesouro que estava escondido. Se o que Deus mais quer é que a gente encontre o seu reino, se o que Jesus mais quer é que a gente encontre o reino de Deus, ou o reino dos céus, então por que ele está escondido? Por quê? Por que ele é difícil de ser encontrado? Por que ele não é encontrado facilmente? Por quê? A resposta o próprio Jesus deu lá no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 20. O reino de Deus não vem com aparência exterior. O reino de Deus não vem com aparência exterior.
Como ele não vem com aparência exterior, ele permanece oculto para aqueles que só procuram aparências exteriores. Aqueles que só se ocupam com aparências exteriores. Aqueles que só se dedicam às aparências exteriores. Quem só caça, fareja aparências exteriores, coisas que sejam exteriormente, superficialmente, externamente ricas, vai procurar e não vai achar o reino de Deus, porque ele não faz parte desse conjunto de coisas. Ele não pertence a esse universo semântico das coisas exteriores. Aloysio, o que são coisas exteriores? Tudo aquilo que tem dia para começar e dia para acabar. Tudo aquilo que foi criado e vai desaparecer. Tudo que é transitório, perecível, passageiro, raso, superficial. A casca do verniz, sabe? A casquinha do verniz. Tudo na nossa vida que tem essa característica é algo com aparência exterior. Títulos acadêmicos, títulos políticos, títulos associativos, cargos, todas essas posições são transitórias. Roupa, sapato, aparelhos eletrônicos, carros, imóveis, os objetos que você guarda no seu imóvel, o lazer e o entretenimento, tudo isso é casca. Tudo isso é fininho, que nem a casquinha do verniz. Sabe? Esses dias meu filho ficou cutucando lá a parede com a unha dele, assim, ó, foi arrancar as casquinhas da parede. Aí que eu descobri o quanto a minha sala foi mal pintada. Tinha uma demão só se brincar. Era só a casquinha. Parecia uma coisa extraordinária, mas quando você vai ver, é superficial, sabe? É raso. Você passa num concurso público, entra num mestrado, você acha que aquilo é uma coisa extraordinária. De repente você vê, mas você... Começou, acabou. E aí? Você paga uma nota, compra um sapato. A moça comprou um sapato lá na loja. A loja tem até um trono lá para você sentar e experimentar o sapato. Um salto fino, aí você vai andar, engastaia na calçada cheia de buraco, quebra o salto. Na primeira saída com o sapato. Acabou. Parcelei em 12 vezes, comprei um celular, R$ 8.000 o celular. Tava com ele no bolso da calça. Fui fazer xixi no banheiro público, caiu dentro da privada o celular. Acabou. Teve um miudinho há muito tempo atrás, que eu contei uma história sinistra, assim. Sonho da vida, olha que coisa séria que eu falei. O sonho da vida da pessoa era comprar um Toyota Corolla 0 km, último tipo, fez tudo que podia. Transformou aquilo em meta de vida. Eu só vou me sentir realizado o dia que eu comprar esse carro. Entrou no carro, sofreu acidente, desencarnou dentro do carro. Imóvel. Seu sonho é construir uma casa extraordinária, monumental. Comprou um apartamento extraordinário. Uma coisa de louco. Sai na revista o apartamento.
Aí sua família se desmantela. Você fica sozinho no apartamento. E agora? Aí você vai tentar vender ele para ir para um lugar menor, para não se sentir tão sozinho. E assim vai. Isso é coisa exterior. O reino de Deus não vem com essas aparências. O reino de Deus não vem com esse verniz. Porque o reino de Deus não é casca, não é superfície. O reino de Deus é profundidade. O reino de Deus é eternidade. O reino de Deus é aquilo que é de mais profundo e eterno. Só valores, riquezas, virtudes, conquistas que são profundas e imperecíveis, eternas. Só isso caracteriza o reino de Deus. Só isso. Daí o Emmanuel vai comentar esse versículo de Lucas, de que o reino de Deus não vem com aparências exteriores. E Emmanuel diz assim, falar a referência, né? Lá no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 107, Vinda do Reino. Ele diz assim, afirma Jesus que o reino de Deus não vem com aparência exterior. É sempre ruinosa a preocupação por demonstrar pompas e números vaidosamente nos grupos da fé. Expressões transitórias de poder humano não atestam o reino de Deus. A realização divina começará do íntimo das criaturas, constituindo gloriosa luz no templo interno. Não surge a comum apreciação, porque a maioria dos homens transitam semicegos através do túnel da carne, sepultando os erros do passado culposo. Olha que coisa incrível. Ele não está visível, não é notado pela apreciação comum. Os olhos ordinários, comuns, não enxergarão o reino de Deus. O que é esse olho ordinário? O ordinário vem, né, daquilo que é comum, que é banal. Esse olhar ordinário, esse olhar comum, é quando você olha e só vê a superfície. Se tá barbeado ou se não tá, se pintou o cabelo ou não pintou, se a roupa combina ou não, se fala bem ou gagueja. Quem olha e só vê isso, não viu o reino de Deus. O reino de Deus só é acessível a quem tem um olhar de raio-x, sabe? A visão do Superman. Vê no interior, na intimidade. Quem olha para o outro com esse grau de profundidade, quem olha para si com esse grau de profundidade, encontra o reino de Deus. Porque o campo que Jesus descreve na parábola é o coração. O meu coração, o coração do outro. É ali que está o tesouro. Para quem não sabe olhar para o coração, para quem só sabe olhar para a roupa, para o relógio, para o sapato, para o carro, para a mansão, não vai ver o coração. E aí o reino de Deus para este permanece oculto, escondido. Mas é errado ter essas coisas? Não, você só não pode ligar para as coisas. O desafio é esse. Ter um carro e não ligar para ele. Ter um apartamento e não ligar para ele. Ah, não ligo. E quando é que eu vou descobrir se eu ligo ou não ligo? Se eu dou importância ou não dou importância para o carrão que eu comprei?
o dia que ele é roubado. Você vai medir seu grau de envolvimento com ele quando você sair de um restaurante ou do shopping e não achar ele. Se aquilo te perturbar, te tirar do prumo, te tirar o juízo, te tirar a calma, te tirar a saúde, ainda bem que foi embora. Agora o sujeito que fica calmo, zen, tranquilo, na paz. Ah, fazer o quê, né? Fazer o quê? Vai. Esse pode ter o carro no valor que for, que o carro não tira a lucidez, a sensatez dele. Esse sabe onde está o reino de Deus. No campo. Ó, Livro dos Espíritos, livro 3º, capítulo 8 do Livro dos Espíritos, Lei de Progresso. Olha a questão 793 do Livro dos Espíritos, gente. Ó a perguntinha de Kardec. Por que indícios se pode reconhecer uma civilização completa? Reconhecer uma civilização completa. Reconhecer, ver, encontrar, achar. Civilização completa, reino de Deus. Por quais indícios alguém consegue encontrar o reino de Deus? Por quais pistas, quais vestígios, quais traços ele vai reconhecer? Achei o reino de Deus. Ou a minha sociedade já é um reino de Deus. Ou o meu coração já é reino de Deus. Como? E a resposta dos espíritos é a seguinte: reconhecê-la-eis pelo desenvolvimento moral. Ponto. Como é que eu sei que um país é civilizado? Como é que eu reconheço que uma nação é uma grande civilização? Que ali já se encontra edificado um reino de Deus. Pela sua tecnologia, pela sofisticação e eficiência dos seus aeroportos. Nossa, eu fui num país, viajei, fui num país, que é aquilo? Que aeroporto que é aquele? Pela organização econômica, o PIB é altíssimo. É? Não. Pelo desenvolvimento moral. Isso vale para a cidade, isso vale para o bairro, isso vale para o município, para o meu quarteirão, isso vale para a minha casa, isso vale para o meu coração. Desenvolvimento moral. Desenvolvimento moral. Ah, eu não bebo, não fumo, não roubo, pago imposto. Não, é muito além disso. Muito além disso. Muito além. Ah, já sei, Luiz. Desenvolvimento moral é quando eu acho um absurdo que alguém aplique ar no lugar de vacina no braço de um idoso. Se eu já fico indignado com isso, é sinal que eu moralmente estou melhor, né? Depende. Se você sentir um ódio enorme da enfermeira que enganou o idoso, você ainda está muito longe do reino de Deus. Reino de Deus é você olhar, reconhecer o erro, se indignar com o ato e se compadecer de quem cometeu o ato. Chorar pelo idoso que não tomou vacina e chorar pelo enfermeiro que não aplicou.
Isso é reino de Deus. Isso é desenvolvimento moral. E continua os espíritos na mesma resposta. Credes que estáis muito adiantados, porque tendes feito grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções, porque vos alojais e vestis melhor do que os selvagens. Nunca na história da humanidade se desenvolveu uma vacina tão rápido. O nosso mundo é extraordinário. Desenvolveu uma vacina em menos de um ano. Que incrível! Nunca a telefonia foi tão competente. A gente fala com alguém no estrangeiro aqui, ó. Vê o rostinho dele no celular. Nós estamos fazendo reunião espírita aqui, ó, cada um na sua casa. Que é isso? Como diria o Didi Mocó, um fenômeno. Não é? Os espíritos estão tirando onda, hein? Vocês pensam que são muito evoluídos, né? Vocês já estão no reino de Deus. Olha só. Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados. Senão, quando de vossa sociedade houverdes banido os vícios que a desonram e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então, sereis apenas povos esclarecidos, que hão percorrido a primeira fase da civilização. Eles falam, o máximo que vocês podem se dizer é povo esclarecido, com cultura, erudição, tecnologia. Mas tem outros passos. E todos eles são palmilhados na estrada da fraternidade, da misericórdia, da compaixão. Isso é reino de Deus. Quando você visitar seu coração, passear pelo campo, e lá você encontrar esse sentimento, o tesouro. Você achou o tesouro. Quando você visitar o coração do seu semelhante e encontrar esse sentimento, ali está o reino de Deus. Quando você passear o olhar pela sua sociedade, pela sua casa, e encontrar traços, o perfume desse sentimento de fraternidade, ali tem o reino de Deus. Se não tiver, você não achou o tesouro no campo. Tá, Luiz, encontrei. E aí? A parábola prossegue, né, gente? Ó. No campo que o homem encontra e torna a esconder. Encontrar é ver. Encontrar é ver. É identificar, saber identificar. Mas para você encontrar e saber identificar o tal sentimento que eu mencionei, então nós já sabemos o que é e onde está. É o reino de Deus é o sentimento de fraternidade, e onde ele está? Qual é o campo? O coração. Como é que eu enxergo? Como é que eu reconheço? Aí nós vamos ter que visitar uma outra passagem do Evangelho que está em Lucas também, no capítulo 18 de Lucas, versículo 41. Vocês se lembram do cego de Jericó? Cego de Jericó? Jesus, antes de curar ele, faz uma pergunta para ele. Uma pergunta que parece óbvia, né? Que queres que te suceda? O que você quer que eu faça, meu filho? Ora, um cego sai gritando no meio da multidão para aproximar de Jesus. O que ele quer? Jesus é bobinho, hein? Jesus bobinho. Essa pergunta é retórica. Eu sei o que você quer, eu quero saber se você sabe. Que queres que te suceda? Está lá no Evangelho de João.
Perdão, no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 41. Dizendo, que queres que te faça? E ele respondeu, Senhor, que eu veja. Senhor, que eu veja. Senhor, que eu seja capaz de reconhecer no campo o tesouro. Senhor, que eu seja capaz de reconhecer em meu coração o que presta e o que não presta. O que é terra, cascalho, pedra e o que é diamante, ouro e prata. Só reconhece o tesouro no campo, só reconhece a virtude no próprio coração, identifica ela no próprio coração, quem é capaz de ver. Mas enxergar exige uma coisa chamada coragem, valentia, destemor. Exige que à noite, antes de dormir, a gente se pergunta: quais foram as caquinhas que eu fiz hoje ao longo do dia? Quais foram as mancadas que eu dei, as pisadas de bola, os tropeços, os tupicões que eu dei ao longo do dia? Fazer essa pergunta exige coragem, destemor, valentia. Só tem coragem de fazer a pergunta quem quer ver. Porque para identificar o tesouro, você vai ter que saber identificar o cascalho. Para encontrar a virtude que deve ser cultivada, inevitavelmente você vai também encontrar o vício que deve ser expurgado, banido. E isso não é fácil. Ai, eu rezei por uma vizinha minha que foi entubada com Covid. Olha, isso é um tesouro. Hoje, na hora do almoço, eu rezei pela vizinha que foi entubada, que está no hospital com Covid-19. Isso é virtude, isso é tesouro, isso é sentimento de fraternidade. Olha, eu fui capaz de ver, identificar, esse ato meu foi bom. Isso é riqueza. Mas eu não rezei para o governador. Por quê? Ele também está doente com Covid-19. O prefeito, o meu prefeito também está entubado. Eu não rezei por ele. Ai, porque eu não gosto dele, porque eu quero é que ele morra no hospital. Olha, procurando a virtude e encontrando a virtude, eu também me dei conta que eu rezei para a vizinha, mas não rezei para o outro. Por que eu não rezei para o outro? Porque eu detesto o outro. Porque se chegar a notícia de que ele morreu com Covid, eu vou ter uma alegriazinha. E vai. E não se enganem. Tem político que você detesta tanto que se ele morrer com Covid, você vai falar, aí, ó, tá vendo? Era negacionista, bem feito. Tem que ter coragem para você reconhecer e falar assim, nossa, eu sou um monstro. Eu sou um monstro. Aos olhos de Jesus, eu sou um criminoso. Porque entre matar e aplaudir a morte de alguém é um beicinho de pulga. Você escorrega de uma coisa para outra fácil. Eu sou um assassino em potencial, porque se eu me alegro com a morte de alguém, eu sou um assassino em potencial. Achei um monstro dentro de mim também. Encontrar, para a gente fechar antes de avançar, encontrar o tesouro requer que eu consiga, que eu tenha força moral para responder para Jesus o que o cego de Jericó respondeu. Que queres que te suceda?
que eu veja. É Jesus perguntando, meu filho, procurar o tesouro implicará em também encontrar o esterco. Você está pronto para isso? Sim, estou. Eu quero ver tudo que tiver dentro do campo. O tesouro e o cocô. O tesouro e o cadáver. O que tiver para ser visto no campo, eu quero ver. Por quê? A parábola já diz. Porque na hora que você for comprar, você não vai comprar o tesouro. O que você vai comprar? O pacote completo. Olha lá no versículo que nós estamos estudando. Vamos ler de novo? Ó. Voltando lá no versículo, hein? Há um tesouro escondido no campo que um homem encontra e torna a esconder. E na sua alegria vai, vende tudo quanto possui e compra aquele campo. Compra o campo. Se eu olhar para o meu coração e encontrar virtude e encontrar vício, tudo me diz respeito. É tesouro a virtude e é entulho o vício. Mas tudo é meu. O campo inteiro é meu. A conquista do próprio coração, apossar-se do próprio interior, que implica em tomar as rédeas do próprio destino, é tomar uma consciência clara, exata, precisa de tudo que você é de bom e de tudo que você é de ruim. É o campo todo. É a rosa e a tiririca. Tudo é meu. Ó. E aí o Emmanuel vai comentar esse versículo do cego de Jericó. E ele diz assim, incrível, né? O Emmanuel vai dizer assim, ó. Lá no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 44, o cego de Jericó. É muito valiosa a recordação do pobrezinho mencionado no versículo de Lucas. Porquanto não é preciso compareçamos diante do mestre com volumosa bagagem de rogativas. Basta lhe peçamos o dom de vir, só. Com a exata compreensão das particularidades do caminho evolutivo. Que o Senhor, portanto, nos faça enxergar todos os fenômenos e situações, pessoas e coisas, com amor e justiça, e possuiremos o necessário à nossa alegria imortal. Sabe o que acontece? A gente vai olhar para o próprio coração, vai pedir para ver, vai achar a virtude e o vício. Vai se alegrar com a virtude, que já tem, e se entristecer com o vício, que ainda tem. É necessário que quando você olhar para o coração do outro, a reação seja a mesma. Que você vai encontrar a virtude que ele já tem, se alegrar com ela, e o vício que ele tem, se entristecer com ele. Mas a gente faz o contrário. A gente acha defeito nos outros e se alegra com isso. Sabia! Eu sabia que ele era desonesto, olha lá, o escândalo veio à tona. Eu tinha certeza que ali tinha alguma coisa. E quando você acha uma qualidade, fingido, teatro. Não é nada disso que está parecendo que é. Esse não é o olhar do cego de Jericó. Ele queria ver o mundo. Jesus oferece essa dádiva a ele e ele vê o mundo como o mundo era. E vê a si mesmo como ele era. Né? Bom, foi ao campo, encontrou o tesouro,
deixou o tesouro lá, ou seja, foi discreto com aquilo que viu, foi discreto, porque esse negócio de esconder o tesouro de volta no campo é aquela história do sujeito que descobre uma qualidade em si e sai proclamando isso para o mundo inteiro, né? Pensou chegar no miudinho que ontem eu fiz a minha autocrítica à noite e descobri que eu sou um ótimo filho. Silencia o próprio entusiasmo com as suas qualidades. Porque quando a gente alardeia as próprias qualidades, o nome disso é vaidade, empáfia, soberba. Mas você tem que tomar posse disso. Porque o campo tem que gerar riqueza. Não adianta você encontrar um veio de ouro no subsolo da fazenda que você comprou e deixar ela lá. O que você tem que fazer? Você tem que tomar posse. Você tem que investir. Tem que comprar maquinário, comprar operário, mobilizar alguma coisa ali em torno daquilo. E para isso você tem que ter recurso, tem que ter valor. Não há como obter dois tesouros. Ou você vende, e eu já vou explicar o que é esse vende. Vende o tesouro do mundo, as conquistas do mundo, as aquisições do mundo, os hábitos do mundo, para conquistar, extrair, explorar os hábitos, os tesouros de natureza espiritual, ou você não vai ter nada. Ou um, ou outro. Ou Deus, ou Mamon. Não tem como ter uma coisa e outra. Por isso a parábola diz, foi a próxima palavra que nós vamos destacar aqui. Ó, nós vamos explorar. Vende tudo, compra. Nós vamos colocar as duas coisas juntas. É vender tudo para poder comprar. O vender aqui é renunciar, abrir mão, desfazer-se. Ah, mas por que Jesus falou, vai, doa tudo? Porque se você doar nesse sentido, você não tem como comprar. Você tem que transformar uma riqueza em outra, entendeu? Um valor em outro. Esse vende aqui no sentido figurado, não literal. Tem gente que acha que essa parábola está falando do sujeito desprendido, que vai vender todos os seus bens, transformar em dinheiro e construir um hospital. Não, não é isso. É abrir mão de valores materiais ou hábitos materializantes para a conquista de outros hábitos. Nós estamos falando de hábito. Aloísio, essa parte agora ficou nebulosa para mim. Não está muito clara. Então nós vamos agora recorrer a uma lição do livro Nosso Lar. Eu até andei citando ela essa semana nas redes sociais, para a gente entender o que é isso, abrir mão de hábitos, de vícios, de caprichos, de anseios para a conquista de outros valores, que são os valores com os quais a gente vai tomar posse definitiva do nosso próprio coração. Vamos lá? Lá no livro Nosso Lar, no capítulo 9 do livro Nosso Lar, André Luiz deu para ele o título de Problema de Alimentação. Antes de eu avançar nessa lição, eu quero dizer que nós não vamos necessariamente ou especificamente tratar de comida. Viu, gente? Vamos tentar abstrair ao máximo, ampliar nossa compreensão
sobre o símbolo e a metáfora que esse capítulo representa para os nossos dias. A primeira coisa que eu vou dizer. Segunda coisa que eu vou dizer. Eu recebo o tempo inteiro mensagens em inbox, comentários no YouTube, no Facebook, de pessoas que dizem assim: você não pode misturar questões políticas com a questão do evangelho. Meu Deus do céu. O problema não sou eu, o problema é a nossa época, o nosso tempo. Se politizou tudo. Eu não posso comentar o evangelho pelo evangelho. Eu não posso falar dos dramas vividos por Jesus na sua passagem pelo globo, pelo orbe, de forma isolada. Eu preciso fazer o link, a conexão com os nossos dramas de agora. Porque a gente aprende evangelho para viver hoje. Senão é exegese vazia. É teologia acadêmica. Não é o que a gente faz aqui. O propósito aqui é entender a conduta de Jesus em seu tempo para pautar a nossa conduta em nosso tempo. O problema é que se eu for falar de sexualidade, de gênero, por exemplo, as pessoas vão dizer que eu estou falando de política. Eu não preciso falar de sexualidade, de gênero, quando eu comentar sobre a mulher adúltera que ia ser apedrejada. E eu estou politizando o estudo? Tô. Hoje, por exemplo, eu vou comentar sobre o livro Nosso Lar, escrito no final da década de 30 e início da década de 40. Vou falar sobre atos do governador da colônia, numa colônia espiritual, na década, não especifico André Luiz, mas possivelmente final do século XIX ou início do século XX. Inevitavelmente nós vamos falar de hoje, dos atos de hoje. Inevitavelmente. Sabe por quê? Porque quando nós falamos, por exemplo, de lockdown, de quarentena, né, que Uberaba Zona Roxa, toque de recolher, nós estamos falando de mudança de hábitos, de abrir mão, deixar de fazer coisas que costumávamos fazer em função de uma contingência social, de um drama coletivo. Lockdown, toque de recolher, fechamento de comércio, isso exige da gente duas coisas, duas virtudes: renúncia e disciplina. São valores que compõem também o reino de Deus. E no Nosso Lar, no capítulo 9, o governador convoca a população da colônia a desenvolver esses mesmos dois valores: renúncia, a capacidade de abrir mão, e a disciplina, a capacidade de cumprir regras. Vamos ver? O que acontece no Nosso Lar? Então, olha lá. Deliberou, porém, o atual governador atenuar todas as expressões de vida que nos recordassem os fenômenos puramente materiais. Vocês têm noção do que isso representa para alguém que acabou de desencarnar? Vocês comem? Vocês gostam de comer? Pernil no Ano Novo? Churrasco no final de semana? Vocês gostam de comer lasanha, espaguete, torta de chocolate? Gosta? Os gordinhos, vocês gostam de beber refrigerante? Tomar Coca-Cola, Guaraná? Tomar sorvete? Comer uma goiabada cascão com queijo Minas fresquinho? Aí a ele gosta? Gosta, não gosta? São expressões materializantes.
A gente não come só por subsistência, por necessidade de manutenção do organismo. A gente come por prazer. E prazer é sensorial, é sensualidade. Sensualidade vem disso. Vem de sensação. O sabor, o paladar. É gostoso. Isso cria em nós uma vinculação psicológica com a comida. Quer dizer que quando a gente perde o corpo, desencarna e não tem mais o corpo a ser mantido, o gosto, o apreço pela comida e pela bebida permanece. Só que você não pode avançar evolutivamente com isso. E aí o governador falou assim, olha, nós somos uma colônia de transição. A nossa colônia não pode ficar estagnada no tempo. A comunidade precisa avançar. A gente precisa aperfeiçoar o nosso modo de vida social. Então ele começa a fazer restrições à experiência psíquica que muitos moradores da colônia tinham com o alimento fluídico, vibratório, que se tinha na colônia. Se tinha o de comer, se tinha o de beber na colônia, mas não numa expressão de subsistência. Era uma comida, uma bebida psicológica. Você satisfazia o prazer sensorial. Não a necessidade fisiológica, que já não existia. Aí ele começa a impor isso, a propor isso. Vocês estão começando a entender? No plano espiritual, numa colônia espiritual, há uma necessidade espiritual e em função dessa necessidade espiritual haverá um contingenciamento, uma imposição de disciplina rígida em relação à relação que a população tinha com o prazer. Com o prazer sensorial. Pois bem, vivemos num município, num estado, num país, num continente, onde há uma demanda, uma necessidade sanitária, epidemiológica. E em função dessa demanda sanitária, existe a necessidade de um contingenciamento, de uma disciplina rígida no campo do isolamento social. É análogo. É análogo. Quer dizer que, o resumo da ópera, antes da gente avançar na leitura do texto, quem não der conta de obedecer e obedecer com alegria o convite à renúncia no plano físico, o convite à disciplina no campo físico, terá muitos problemas nas colônias espirituais. Vai dar muita dor de cabeça para os instrutores e os governadores das colônias espirituais. Luiz, qual a relação disso com o versículo? É óbvia. Vende tudo que você tem para poder comprar o que você não tem. Abre mão dos hábitos que você tem para você adquirir os hábitos que você não tem. Se eu não dou conta de abrir mão do churrasco e a cervejinha e o futebol com a turma do serviço encarnado, eu não vou dar conta de desencarnado. E aí vou vampirizar meus colegas. No boteco, no futebol, na pescaria, na festinha de família. Vou vampirizar todo mundo, porque eu não dei conta. E não existe lugar para vampiro em colônia
de trabalho e estudo. Prova é aquele caso da moça que queria entrar dentro da colônia e não deixaram no nosso lar. Aí eu vou ficar vagando na minha casa, na minha festinha familiar, na rua, atrás daquilo que eu não sei viver sem. Churrasco, cerveja, passear no shopping. Vou ficar lá, desencarnado, andando no shopping. Vampirizando a vitrine que eu amo e idolatro. Tá pensando que não? Eu não vou pagar para ver. Hein? Ó, continuando então agora com a leitura do nosso lar. Vamos ver o que aconteceu lá. As atividades de abastecimento ficaram assim reduzidas a simples serviço de distribuição, sob o controle direto da governadoria. Aliás, a providência constitui medida das mais benéficas. O Lísias, que está contando a história para o André Luiz, concorda com o governador. Fala assim, foi a melhor coisa que ele fez. Bateu palma para o governador. Pôr limite. Cortar. Continua. Rezam os anais que a colônia, há um século, então nós estamos falando metade do século XIX, lutava com extremas dificuldades para adaptar os habitantes às leis da simplicidade. Adaptar os habitantes às leis da simplicidade. Abençoada zona roxa, bandeira vermelha que nos adapta às leis da simplicidade, a menos, 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 menos tudo. Sair menos, vestir menos, comer menos, passear menos. Menos, menos, menos. Simplicidade é a essência, é o essencial. Sabe, você vai tirando o excesso, o excesso, e quando você vê, sobra só aquilo que é essencial. Todo regime de jejum a imposição do governador no nosso lar é regime de jejum. O lockdown no Brasil da quarentena é regime de jejum. Todo regime de jejum é um regime de aprimoramento da noção de disciplina e renúncia. O que Jesus foi fazer no deserto durante 40 dias com João Batista? Ensinar a gente a fazer lockdown. Jesus podia escolher, olha que Jesus, Jesus nos 40 dias do deserto não tinha delivery, não. Não podia escolher o que ia vir do iFood, não. Tá? O lockdown que Jesus fez com João Batista não tinha água quente encanada, não. Não tinha internet, Wi-Fi, não. Jejum. É privar-se. Mas eu dou aula da faculdade, aí vai vir crise econômica, e vai perder aluno e vão me mandar embora. Eu vou viver com o que eu tiver. E se eu não tiver? Deus proverá. Vai ser a ocasião que eu vou ter de aprender a tomar sopa no centro, no mesmo salão onde eu já fiz muita sopa. Tenho certeza que o pessoal do Barça Novo, né, tia Adriana, não vai deixar de me entregar um prato de sopa. Para mim, para o meu filho, para minha mulher. Abrir mão. Vai, vende tudo que tem e volta para comprar o reino de Deus. O que aconteceu no nosso lar, Luiz? Eu tô curioso. Vamos lá, olha aqui.
Muitos recém-chegados ao nosso lar duplicavam exigências. Queriam mesas lautas, bebidas excitantes, dilatando velhos vícios terrenos. Mesas lautas, festa! Festa! Porque brasileiro é festeiro até no nosso lar. Brasileiro gosta de uma muvuca, de uma reuniãozinha, com som alto. Até na colônia. Chegava lá, queria isso lá. Não, mano. Isso aqui é uma colônia de trabalho, de estudo. Não, mas no final de semana, não dá uma rodinha de samba, né? Uma carninha, bebidas excitantes. Olha a delicadeza com que o Lísias fala com o André Luiz. Ó. Cidade aqui em volta não pode vender álcool, bebida alcoólica no supermercado a partir de tal dia. Lotaram lá, o povo saindo com caixa de cerveja, assim, vou estocar, não posso ficar sem minha cervejinha. Aí desencarna. Tem gente, tem espírita que acha que tem cerveja fluídica. Gente, não tem, sabe, não tem happy hour no nosso lar, não. Tem a prece do governador todo dia, no mesmo horário, finalzinho da tarde. É um happy hour deles. E isso porque o nosso lar é zona umbralina, viu? É o mínimo. Menos que isso é sombra. Aí o álcool que você vai usufruir é aquele que o sujeito joga na calçada pro santo. É o único. Olha o que aconteceu lá. Nesses períodos, os opositores da redução multiplicavam acusações. A turma que não queria a redução começaram a... Eu não sei se tinha rede social lá, mas eles tinham. Falar mal do governador. É ditadura no nosso lar. Esse governador aí está impondo. Vai prejudicar a economia do nosso lar. Eu não vou receber meu bônus horas. Revoltado. Ó, o governador, porém, jamais castigou alguém. Isso que não era punição, não era castigo, era disciplina. Só que para o indisciplinado, a disciplina é um fardo. Para o indisciplinado, noções de disciplina dói. Continua Lísias. Convocava os adversários da medida ao palácio e expunha-lhes paternalmente os projetos e finalidades do regime. Destacava a superioridade dos métodos de espiritualização e facilitava aos mais rebeldes inimigos do novo processo variadas excursões de estudo. A primeira providência do governador para disciplinar e educar estes foi oferecer, sabe o que para eles? Ciência, estudo, cultura, livro e professor. Primeira providência desse. Quem é que tá discordando aí do lockdown do nosso lar? Vem cá. Ó, tá aqui livros de ciência espiritual, medicina do mundo espiritual, que vão te explicar o porquê que é importante reduzir as expressões de vida material aqui na colônia. Além disso, estou te matriculando agora nos cursos que nós vamos oferecer com instrutores vindos de altas esferas para você entender isso. Cultura, ciência. Porque o governador percebeu que esse pessoal que revoltou no nosso lar não era mal, era ignorante.
não eram ruins, estavam no nosso lar, poxa. Eles só precisavam de uma coisa: ver. Eles só precisavam ver. O governador chamou eles e disse para eles: o que queres que te suceda? O que vocês querem? Ver. Está aqui, livre professor. Depois de 21 anos de perseverantes demonstrações por parte da governadoria, aderiu o Ministério da Elevação, passando a abastecer-se apenas do indispensável. Depois de 21 anos, esse homem, o governador, trabalhou para abrir os olhos daqueles corações. Levou 21 anos. E aí o pessoal resolveu abastecer-se do Ministério do Esclarecimento, que era um dos mais custosos, apenas do necessário, do indispensável. Eles aprenderam a viver com menos. A ter uma vida sóbria, simples, disciplinada. Eles aprenderam a ir vender tudo que tinha para conquistar o reino de Deus. Parou por aí? A coisa ficou feia lá. Ó. Mecanizados os processos de proteínas e carboidratos, pizza e churrasco, imprescindíveis aos veículos físicos, não cediam terreno nas concepções correspondentes daqui. Semanalmente enviavam ao governador longas observações e advertências repletas de análises e enumerações, atingindo por vezes a imprudência. Tinha os recalcitrantes, tinha a turma teimosa. Aí essa turma usava todo o palavreado, pesquisas e números para tentar provar para o governador que era importante ter uma feijoadazinha de vez em quando no nosso lar. O sujeito se arma de argumentos. Argumentos para provar que a máscara faz mal. O álcool gel vai te dar doença de pele. O sujeito fazia isso. Aí o que aconteceu? Os espíritos menos elevados que ali se recolhiam entregaram-se a condenáveis manifestações. E tudo isso provocou enormes cisões nos órgãos coletivos do nosso lar. Dividiu a sociedade do nosso lar. Dando ensejo a perigoso assalto das multidões obscuras do umbral. Elas estão brigando por causa disso, ó. Vamos invadir a colônia. Vão derrubar o governador. Vai lá. Que tentaram invadir a cidade, aproveitando brechas nos serviços de regeneração, onde grande número de colaboradores entretinha certo intercâmbio clandestino, em virtude dos vícios de alimentação. Contrabando de comida no nosso lar, que feio! Eu acho que eu estava junto. Eu acho que eu entrava com um tablete de chocolate escondido na meia. Gordinho faz passa esse vexame. Não tem jeito. Subterfúgios. Quando não vai ter jeito, a regra é essa. Vai proibir a venda de bebida alcoólica no supermercado? Não, mas eu tenho um conhecido meu que tem um disque bebida que ele diz que vende ali, ó, de um jeitinho que ninguém vai saber. O dono do bar. Não, mas a gente fecha a porta, quando der o horário, a gente fecha a porta, mantém os clientes lá dentro, mas a fiscalização passar não vai ver, né? Quero fazer uma festinha no final de semana na minha casa. Não, eu combinei com meus parentes, vai todo mundo amontoado em 2 carros, ou então nós dividimos nas outras ruas os carros, para a fiscalização não saber que está tendo festa na minha casa. Isso acontece no nosso lar. Aí o governador, falei, não, agora nós vamos esquentar a chapa. Dando o alarme, o governador não se perturbou. Determinou funcionassem todos os calabouços da regeneração
para isolamento dos recalcitrantes. Proibiu temporariamente os auxílios às regiões inferiores e mandou ligar as baterias elétricas das muralhas da cidade. Usa máscara, faz isolamento. Usa máscara, faz isolamento. Não fez? Quem sair na rua agora, multa de R$ 5.000. Quem for pego com a porta do bar aberto, vai preso. Foi o que aconteceu no nosso lar. A vida está te convidando a abrir mão desses hábitos, a vender tudo que tem, para comprar o campo onde está o reino de Deus, ou seja, para adquirir valores e novos hábitos. E o sujeito não quer. Ah, agora vai. Encerra o André Luiz, o Lísias. Não houve combate nem ofensiva da colônia, mas resistência resoluta. Por mais de 6 meses, os serviços de alimentação em nosso lar foram reduzidos à inalação de princípios vitais da atmosfera, através da respiração, e água misturada a elementos solares, elétricos e magnéticos. A colônia ficou então sabendo o que vem a ser a indignação do espírito manso e justo. O governador falou assim, nós vamos agora mudar a alimentação na colônia para educá-los e a alimentação vai ser um caldinho reconfortante, uma sopinha rala. Não quer? Então agora você não vai tomar nem a sopinha rala, você vai viver com a respiração. Vai sorver os elementos magnéticos pela respiração. É a indignação do manso e justo. É aquele que aplica a energia sem odiar. É aquele que usa a disciplina, que convida a disciplina, sem rancor no coração, sem ressentimento, com ternura, com afabilidade, com doçura, com sentimento de fraternidade. O reino de Deus é semelhante a isso. Ao sujeito que, reencarnado em 2021, vive uma circunstância que o convida o tempo todo à renúncia, a abrir mão de seus hábitos e de seus bens em prol da disciplina e da fidelidade a Deus. E ele quer tanto esse tesouro que ele se entrega às coisas como elas são, às circunstâncias como elas são, de forma humilde, resignada, como servo do Senhor. Jesus nos abençoe e até a semana que vem, gente.